Olá, internautas, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e você está no canal Cruzada Viva. Este é um canal que é 100% ateísta, um canal onde aqui eu bato de frente contra o sistema religioso, né? Aqui falo mais do cristianismo, mas combato todo tipo de religião, todo tipo de escravidão criada por homens espertos, né, que no passado e ainda hoje controlam a humanidade ali em rédea curta, né? Escravos. Que a pior escravidão que tem é aquela onde você próprio quer ser o escravo. Você religioso se diz servo, servo é escravo, né? Então aqui eu combato todo o sistema religioso, milhares de livros sagrados, milhares de religiões, milhões de deuses ao redor da terra, mas bato mais de frente com o sistema religioso cristão e a razão é muito simples, né? Nascemos em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, criado pelo Império Romano e trazido aqui para o Brasil de navio em braços de homens, né? Chegando aqui matam as divindades dos, né, verdadeiros brasileiros, que são os indígenas, né? E aí empurram, né, ao fio da espada, escravizando, matando, obrigando a aceitarem essa divindade. E é por isso que hoje você é cristão, porque você, né, quando criança, foi mergulhado em uma banheira fria de um templo ou de uma igreja, passou uma vida inteira acreditando nessa farsa, essa mentira impregnada, e o pior de tudo, você vai passar isso de geração em geração, condenando seus próprios filhos, netos, bisnetos, trisnetos, a serem também escravos, né? Isso é muito triste. E é por isso que a importância dos canais ateístas, que está crescendo muito, isso está deixando os líderes religiosos furiosos, né? Que estão perdendo ovelhas, né? A ovelha dócil. Então, é por isso que eu digo, eu quero mandar primeiro aqui um grande abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho, e alerta que eu dou ao religioso. Se você não está preparado para ouvir verdades que aqui são ditas nesse canal, seja você qual for a religião que você for, então pule fora. Porque aqui nós batemos de frente. Nós, canais ateístas que estão crescendo aí na internet, né? E essa é a grande ameaça que o sistema religioso hoje se vê. Se deparar com a tecnologia e o conhecimento chegando, derrubando o castelo de cartas. Porque não é difícil derrubar a religião, né? Tem religiosos que dizem assim, que o ateu ele lê a Bíblia apenas para, né, querer confrontar, né, com a fé deles. Isso tem nada a ver, minha gente. Nós lemos a Bíblia e a história. O problema do religioso é que não conhece sequer a própria Bíblia dele, quanto mais a história. Né? Saber como tudo foi forjado. E aí ele fica furioso quando vemos aqui, né? Porque o cara acostumado a estar num banco frio de templo ou igreja, escutando com o prestidigitador, o líder religioso, né, o mala, que só ele fala com essa divindade, pregnando na cabeça de vocês aí todo aquele texto ali mentiroso, aquela farsa toda criada por homens em fundo de quintal, sabe? Aí você fica furioso. É o alerta que eu dou. Pule fora, cara. Te dou o livre-arbítrio, eu te dou. A Bíblia não dá, não. Eu te dou. O Deus bíblico tampouco, né? Ou me segue, eu te jogo no inferno que eu próprio criei para te jogar, caso você não queira me seguir. Porque é assim que funciona o sistema religioso. Pelo amor ou pela dor. Né? Toda religião, mas principalmente essas três religiões, criada pelo povo hebreu, aquele povo do deserto, criou uma divindade, imagem e semelhança deles, toda a brutalidade que eles, né, levavam em si, sabe? Tinham sobre, né, as perversidades que faziam, né, a bandeira dessa divindade, que eles próprios denominou de Senhor dos Exércitos, né? Para quê? Simplesmente para invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir, cortar grávidas ao meio e levar as criancinhas como escravas sexuais, sabe? E tudo em nome dessa divindade. E o crente ainda concorda com toda essa palhaçada, essa fantasia, essa criminalidade que a Bíblia apresenta para eles, não é? Dentro da Bíblia tudo pode, tudo é sagrado, tudo é santo na cabeça do crente. Na realidade, divindade alguma existe. Homens no passado criaram inúmeras divindades, milhares de livros sagrados, apenas para dominar a pobre ovelha, né? Só o líder tem este poder de falar com essa divindade. Divindade essas que nunca se apresentaram para toda a humanidade, mas diz que todos somos filhos dessa divindade. Daí escolhe um povo, e agora sobre a bandeira, né, desse Deus, esse povo se diz escolhido, melhor do que os outros. E aí passa a invadir outras terras para matar, roubar, pilhar e destruir. Não é? Mesma coisa o cristianismo, né? Que criou essa divindade Jesus Cristo, que nunca existiu nas páginas da história, sabe? Isso aí é uma grande fraude do Império Romano, né? Apenas para ter um monoteísmo para ele, que nem monoteísmo é, né? É uma trindade, pai, filho e pombo, tudo sem vergonha, né? Pombo tarado que pegou sua própria filha, e por aí vai. Então, para invadir outras terras também, matar, roubar, pilhar, destruir. O Islã, a mesma coisa, o filho mais novo, né? Então, essa religião desse povo aí, hebreu, deu origem às três piores da face da terra. Tenha certeza disso. Judaísmo, cristianismo e Islã são as piores religiões, as mais perversas,
da face da terra, porque até a cara dessa própria divindade é perversa. Ah, mas Jesus é a nova aliança, criada pelo Império Romano, inventada pelo Império Romano, nunca existiu, mas que o Jesus, para que os judeus seguissem, ele concorda com tudo que está no Antigo Testamento, né? Não vim para abolir a lei, e sim para segui-la, sabe? O próprio Jesus disse que aquele que não o seguir, trazer diante dele, matar diante dele, está em Lucas capítulo 19, 27. Por aí você tira, né? É tudo uma questão de formatar, criar uma divindade, né, para aquele povo, né, e que são expansionistas, invadem outras terras, e agora aquele povo lá, né, ao qual está sendo subjugado, será obrigado a aceitar a divindade criada por eles. E foi assim o Império Romano, foi assim com o judaísmo, foi assim com os hebreus, foi assim com o Islã. Tem sido ainda hoje, né? Brigam por uma terra chamada Terra Santa, que de santidade não tem nada, sempre houve perversidades dentro daquela desgraça daquela terra lá, não é? Então, pessoal, o vídeo de hoje vou falar sobre religião em foco, mais um vídeo analisando tudo sobre a religião, sobre as religiões, né, pensamento dos religiosos, né, a cabeça ali esquizofrênica do religioso, doentia do religioso, né, textos da Bíblia e outros textos também, historicidade, fatos históricos e muito mais, tudo sobre o olhar do ateísmo, o olhar do ateu, como nós vemos tudo isso, porque estamos de fora disso. O crente que está atrelado, preso, algemado a um banco frio de templo ou igreja, ele não percebe nada disso, porque a Bíblia deles é toda marcada com caneta colorida, apenas os textos que é ditado pelo padre, né? Na igreja católica, eles dão um folhetinho, né, com tudo que vai ser dito na missa, né? Ali eles apenas têm a obrigação de ler e dizer amém, amém, Amon-Ra, uma saudação a dois deuses egípcios, Amon e Ra, sabe? Mas é assim que funciona, minha gente. Tudo farsa, tudo mentira, de religião. Não espere nada de bom, só tem desgraça, só tem trazido perversidade e ruindade para a humanidade. E quem diz que não é assim, que religião serve para alguma coisa, está muito enganado. Só serve para dividir as pessoas, né? Se você é cristão, é porque nasceu em um país cristão. Se tivesse nascido em um país, né, de outra divindade, você seguiria a outra divindade. Aí o crente bate no peito e diz que Deus é um só. Tanto não é que ele próprio diz que aquele que seguir a outra divindade, né, deve ser morto, né? Isso está lá, né? Adorará a Deus acima de todas as coisas, não adorarás a outro Deus, né? E ele diz, né, aquele que não me seguir, até quem você, né, quiser trazer para outra religião que não seja a deles, é para matar seu irmão, matar seu amigo, matar seu parente, se não for da religião deles. E isso aí é o fundamentalismo, que é um termo que atribuem ao Islã, mas na realidade é criado para o protestantismo. Esse termo foi criado pelo protestantismo, porque queriam se fundamentar exatamente na Bíblia. E sabe onde você vai parar se seguir a Bíblia? Na cadeia, né, como um assassino ou, né, morto, né, em batalhas, em guerras, que só era para isso que a religião servia, né? Invadir outras terras de outros povos que tinham outras crenças e se matarem e serem mortos também, né? Para isso que a religião serve, dividir. O próprio Jesus Cristo, safado, sem vergonha, manda dividir a própria família, como ele próprio diz, aqui em Mateus 10, 34, ele diz, não colhei que vim trazer a paz à terra, né? No apócrifo está, não vim trazer paz, vim trazer fogo, guerra e espada, né? Vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Ele só veio para trazer desgraça, esse personagem que nunca existiu, tá? O crente que diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, na realidade a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, muita mentira e muita barbaridade. O gibi da criança crescida, que tem por obrigação de acreditar em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, vara que se transforma em cobra, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, em dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, né? Zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre águas, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo e a Virgem Mary, que casada deu à luz do seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na mitologia do cristianismo, que nada tem trazido de bom para a humanidade. O cristianismo, toda a história do cristianismo é repleta de homicídios, genocídios, tortura, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, né? Contribuiu para o holocausto quando concordou, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão, inquisição, tudo isso é o cristianismo que você segue. E batemos mais na tecla exatamente por ver um país debaixo desse duro jugo que é o cristianismo. Esta praga desse mito popstar, né, que veio da Galileia para o Brasil, né, inventado fantasiosamente, e o povo acredita até hoje.
e tem colocado as famílias em dissensão, né? Parentes em dissensão, amigos em dissensão, por conta dessa desgraça que chama-se religião. Essas divindades que não servem para nada. O Deus criado pelo povo hebreu do deserto nunca deu sequer um comprimido de cibalena para ninguém, né? E hoje vemos aí, né? A mãe, né? A prostituta mãe, que é a católica, teve ali a dissensão quando a filha quis derrubá-la, né? E aí o Lutero, né? Se revolta contra a Igreja Católica e cria o protestantismo. E hoje, né? Só em 2010 no Brasil eram 40 mil denominações religiosas e se abriam 14 mil por ano. Por isso que esses pastores charlatões, safados, vagabundos que estão aí, se fazem de santo, como essa tal de Flor de Lis aí, né? Pastora, que matou o pastor, né? Marido dela, né? Tem ali uma família com 50 e poucas crianças adotadas. Um exemplo de pessoa, de mulher. Tá aí, né? Tá aí. Comprovado, né? A verdadeira face do religioso, do evangélico. Qual é, né? Se esconde atrás da Bíblia, né? Na realidade, o sistema religioso, principalmente, né, o evangélico, aqui no Brasil, são verdadeiros bandidos escondidos, disfarçados, escondidos atrás da Bíblia. Sabe? E aí condena você por qualquer besteirinha se você não fizer parte da quadrilha dele. Mas quando você está dentro da quadrilha dele, eles abafam, escondem tudo. Toda a safadeza, toda, né? E o pior, o sistema todo do Brasil aqui diz que o país é laico, mas onde você chega tem crucifixo, tem Bíblia, tem um escambau, tem quadro do Jesus Cristo, né? Um personagem que nunca existiu e que você acredita até hoje. Então, entrando na religião em foco, minha gente, vamos falar aqui um pouco hoje sobre espiritismo, né? Que é também uma corrente ali que também acredita, né, nesse tal de Jesus Cristo, né? Mas acredita que, né, na ressurreição, né? Principalmente o kardecismo, né, do Allan Kardec, para provar que são os próprios médiuns que redigem as supostas psicografias, diga-se de passagem, o tal do Chico Xavier. O Chico Xavier, minha gente, ele foi desmascarado, ele psicografava carta de espíritos que vinham para falar com ele. Interessante que depois que ele morreu, né, não mandou recado para nenhum outro desses, né, seguidores dele, né, dessa mediunidade que eles dizem ter, de falar com o espírito. Como é que você vai falar com o que não existe mais, né? Não tem matéria, não existe mais nada, minha gente. Acabou. É ponto final, tá? Acredite você ou não. Mas você prefere viver na fé do que na razão, não é isso? Esse Chico Xavier, ele foi desmascarado. Uma revista que não me lembro o nome agora, o repórter fez fizeram armaram, né, que tinha uma pessoa, criaram um personagem, que tinha uma pessoa que havia morrido, colocaram uma mulher lá, uma repórter, se passando por a pessoa que tinha perdido o ente querido. Deu o nome de uma pessoa inexistente e o Chico Xavier, misteriosamente, conseguiu falar com o espírito dessa pessoa que nunca existiu. Tal qual a cara do religioso, do crente, que fala com esse Jesus sem ele nunca ter existido. Como que pode, minha gente? Como que pode? Você pega um cara como Isaac Newton, o cara, porra, dono de uma matemática incrível, conseguiu ali desvendar ali a órbita dos planetas ali e tudo mais. Sabe o que ele dizia? Né? Que a Lua, o movimento da Lua era empurrada por anjos. Você pode acreditar numa porcaria dessa? Dá para acreditar nisso? Complicado, né? Então aqui para provar que são os próprios médiuns que inventam, não redigem as supostas psicografias, basta observar que as únicas coisas psicografadas, entre parênteses, durante as suas mensagens mediúnicas que eles recebem, né, do além, são ilusões sentimentais. Só são ilusões sentimentais, que é para causar o sentimento na pessoa que está esperando uma resposta. Então tudo que ele falar ali, a pessoa vai receber como se fosse do parente. Interessante isso, né? Pois os textos enviados pelos que compunham, por exemplo, pessoas que compunham músicas espetaculares ou resolviam problemas, né, dificílimos, são, na verdade, mesmo não tem a mesma qualidade do que era produzido pelo ilustre falecido. Então, aquilo dali, gente, poxa, é a mesma coisa se fosse real isso, chegar lá para chama aí o John Lennon, por exemplo, chama o John Lennon, o cara que escreveu Imagine, né?
peça alguma coisa de ajuda, só vai sair coisa besteira, banal. Do cara mesmo, do gênio que morreu, né? E qualquer um outro, né? Einstein, né? Só vai sair coisa banal, coisa sentimental, besteira, referindo-se a coisa para tocar na pessoa que está esperando alguma mensagem. Então, continuando, pessoal. Enviados só compunham músicas espetaculares e resolviam problemas dificílimos, não tem a mesma qualidade que era produzida pelo ilustre falecido. E o espírito do falecido não consegue informar as suas senhas bancárias, por exemplo, né? Aí tá aí uma boa ideia, né? Quando alguém falecer, da sua família e tiver uma conta no banco, não precisa ir lá no gerente e na justiça pegar os documentos. Você vai num desses aqui médiums que fazem ali a psicografia e pede a senha para o defunto. Eu tenho certeza que ele vai revelar onde está a senha, onde tem dinheiro escondido, a botija onde ele guardou, né? Para você, né? Falecido não informar suas senhas. Para exterminar as crendices referentes às mitologias e interferências dos espíritos. Interferência dos espíritos sobre o corpo humano, basta observar que a ciência, a fisioterapia e a medicina não dão a mínima importância ao suposto lado espiritual. Já os tratamentos espirituais indicados pelos camelôs da fé, não é? De esquina em esquina, passa 2 casas agora é uma igreja. Qualquer bairrozinho simples que tem agora, né? Os caras querem viver assim, ó, né? Mercadores da fé, né? Da fé que é da ilusão do povo, né? Indicados pelos camelôs da fé, não dispensam as anestesias, né? Na hora de uma operação, as fisioterapias, na hora de se recuperar de um trauma físico, né? Os remédios caseiros, as ervas medicinais e os farmacológicos, né? Os remédios, né, farmacêuticos produzidos pela ciência, né? Espíritos é só uma disfunção cerebral, né? O cérebro é a chave para as alucinações dos iludidos, né? E como os espíritos não têm massa, peso, volume, energia ou matéria, é evidente que os espíritos só poderiam ser vistos em sonhos, delírios ou relatos religiosos. Prestou atenção que todo líder religioso, né, isso no passado, no presente, eles só conversam com espíritos em sonhos, em mensagem em sonhos? Prestaram atenção? Embora as religiões tenham sido uma etapa rumo ao conhecimento, como as versões religiosas foram fabricadas antes que a ciência tivesse nascido, né? Estudado e ser tornada culta, né? As religiões não têm nada a ver com sabedoria ou com realidade da vida, mas sim com fantasias, né? Fantasias. Alguma fé irracional, o medo do desconhecido, alguma incredulidade sonsa. E a necessidade que os iludidos ainda têm de se agarrar a amiguinhos imaginários. Sigmund Freud disse o seguinte, é um neurologista e criador da psicanálise: a mediunidade e as possessões são neuroses, pois os demônios são apenas os desejos que foram reprimidos, né? Na realidade, a palavra demônios são apenas palavras, não significa nenhum ser. William James disse o seguinte, filósofo e psicólogo americano William James disse o seguinte: a possessão mediúnica é uma forma alternativa da personalidade, onde o iludido, né, mesmo não tendo problemas mentais, né, desenvolve uma espécie de dupla personalidade. Isso você pode observar com toda certeza nos religiosos. Quando você vê um religioso na rua, você vê que
o comportamento dele parece ser normal, mas quando você o vê dentro da igreja ou falando de religião, ele muda completamente, né? É como um drogado. O iludido é um drogado. É a pior droga que existe, é a religião, sabe? É um drogado. E ele, dentro da igreja, é uma pessoa completamente diferente. É capaz de rodopiar pelo chão, cair, beber gasolina, né? Comer capim. Tudo isso em nome da loucura que vive na cabeça dele, da ilusão que ele vive, né? Ele vive dentro da ilusão. Vamos mais um aqui. Ver espíritos, né, é só uma disfunção cerebral. Olaf Blank, um dos cientistas que pesquisaram quais os circuitos que movem as engrenagens do cérebro humano, declarou que os sintomas apresentados pelos iludidos são parecidos com os de doenças como a epilepsia e esquizofrenia. E a ciência fez testes e provou muito disso. Provoca alucinações auditivas, quando o crente está na igreja dizendo que está escutando a voz de Deus na cabeça dele, né? Isso é esquizofrenia. Gente, está ouvindo alucinações auditivas e delírios de perseguição. Olha, tem espírito aparecendo para... Colega meu tá, acho que por conta de beber demais, sabe? Ele chegou na casa da irmã dele essa semana dizendo que tinha um demoninho embaixo da cama dele fazia 3 dias, sabe? Isso aí, o que causa isso? A mente da pessoa. Ali por conta do álcool, tá dando uma disfunção cerebral nos neurônios dele. Isso aí é comprovado pela ciência, né? Mas aí o que aconteceu? A irmã dele, que é diácona da igreja, chamou 2 pastores para tirar o demônio do cara. De vez de levar o cara a internar o cara no hospital. O cara tá com problema psiquiátrico por conta, ele tá tremendo. Tremendo, ele saiu de casa, né? Disse que tinha um demônio, fazia 3 dias que estava dormindo debaixo da cama dele. Chegou na casa da irmã dele lá, a irmã dele foi chamar pastor. Disse que tinha deixado a casa toda aberta, escancarada, que tinham levado tudo. Que o demônio tinha escondido a chave da casa. O irmão dele foi lá ver, quando chegou lá estava tudo fechado. Quer dizer, o cara está esquizofrênico. A bebida, né? Agora está dizendo que está vendo demônio. Aí vem os pastores, filho de uma égua, né? É aí que eles se aproveitam, né? Para inventar a crença deles, né? Para criar a alucinação, piorar, na realidade, piorar a doença na pessoa. Porque não pensa que uma pessoa que saiu de alguma dependência química e hoje está na igreja, ele melhorou, não, ele piorou, né? Ele deveria ser tratado com medicamentos e no hospital pela medicina, pela ciência, né? Sair de uma droga, de um vício para dentro da igreja é sair de um vício para outro. Agora que você está ferrado mesmo, né? Porque agora você vai acreditar que existe Deus, demônio, diabo, escambau, vai andar assustado, né? Acreditando nos textos bíblicos, achando que é uma divindade maravilhosa, quando na realidade a Bíblia mostra que é uma desgraça essa divindade, né? Então, continuando aqui onde eu estava, pessoal, o Olaf Blank, um dos cientistas que pesquisaram quais os circuitos mentais que movem a engrenagem do cérebro humano, declarou que os sintomas apresentados pelos iludidos são parecidos com de doenças como a epilepsia e a esquizofrenia, que provoca alucinações auditivas e delírios de perseguição, né? E transtorno de identidade dissociativa. Transtorno de identidade dissociativa, onde o doente tem dupla identidade, ouve vozes e muda de sua caligrafia, muda a sua caligrafia. Transtorno de personalidade. Isso é do religioso. Isso é do drogado, né? Que a droga faz isso com a pessoa. E a religião é uma droga. Por incrível que pareça, é uma droga tão mais poderosa do que qualquer outra, né? Porque a outra você ainda pode buscar na ciência, nos remédios, né? Uma droga que combata a outra para tentar curar aquela pessoa. Qualquer tipo de tratamento. Mas a igreja, a religião, o cérebro do crente já está consumido. Nós lutamos aqui por poucos, porque a maioria não tem mais jeito. Está perdido. Não tem mais neurônios. Essas pessoas não conseguem mais pensar por si só. Quem pensa para eles é o líder religioso, que comanda a sua vida, dita o que você deve fazer, o que você deve fazer até na cama com seu marido. Eles acham que tem um anjo olhando para você. Não é, mulher? Você também, homem. Sabe? Interessante que a Bíblia ferra com a mulher, fode com a mulher, e a mulher quer levar o cara para dentro dessa porcaria da igreja. Para quê? Para ser explorado, né? Isso que eu digo, que é a pior droga que existe. Olaf Blank é diretor fundador do Centro de Neuroplasticidade
neuroprostética e diretor titular da Fundação Bertarelli em neuroprostética conectiva da École Polytechnique Federote de Lausanne. Nossa, que nome difícil, hein? Ele também dirige o Laboratório de Neurociência Conectiva, né, da EPFL e é professor de neurologia no Departamento de Neurologia do Hospital Universitário, né, de Genebra, na Suíça. O efeito G. O que é o efeito G? O efeito G acontece quando o cérebro foi afetado pela força centrífuga. Isso acontece muito com o piloto de avião, de jato, né? O efeito G impacta diretamente sobre ele, sobre o cérebro dele. Você consegue sentir o efeito G numa montanha russa ou numa roda gigante, por exemplo, né? Teve falta de oxigênio afetado pela força, né, centrífuga. Teve falta de oxigênio, passou por um distúrbio neurológico, ingeriu alucinógenos, o dióxido de carbono, CO2, presente no sangue, atingiu um nível elevado. Houve uma narcose pelo nitrogênio, a chamada embriaguez das profundidades. Embriaguez das profundidades. Né? Se levou alguma pancada na cabeça ou alguém que quase morreu, volta de uma forma específica ao normal, né? Alguém que estava ali em coma, por exemplo, voltar da forma específica para o normal, voltou ao normal, conseguiu recobrar a consciência. O sistema límbico cerebral intermediário ou cérebro emocional é um grupo de estruturas que inclui hipotálamo, tálamo e amígdala. O hipocampo, os corpos, né, mamilares e o giro do círculo. E assim como existe um cérebro pensante, também existe um cérebro motor, que ouve, enxerga e tem memória. Todas essas divisões têm de estar em consonância, concordante, né, entre si. E para que isso aconteça, é necessário haver uma espécie de computador central para reuni-las. Esse computador é o sistema límbico, né, límbico, que funciona através de um mecanismo eletrônico e através de substâncias chamadas neurotransmissores. Como o efeito G age sobre as áreas do cérebro que controla, né, o eu e as sensações, o indivíduo afetado pelo efeito G tem alucinações, né, onde julga que saiu e voltou do seu próprio corpo físico, vê luzes e cores superluminosas e tem a sensação de estar... Tem a sensação de que se encontra num túnel, onde as lembranças gravadas em seu cérebro aparecem de forma incomum para mostrar que a vida fora do corpo físico não passa de uma alucinações. Dos que se recuperaram de alguma descompressão cerebral, uma hiperatividade temporária do cérebro, algum curto-circuito neurológico, curto-circuito no cérebro, nos nervos, né, cerebrais, alguma falta de oxigênio ou algum envenenamento. Lembramos que quando o sistema límbico é envenenado, danificado ou superestimulado, com drogas, né, estimulantes, é possível que o indivíduo passe por algumas experiências
de suposta vida fora do corpo. Aí dá a sensação ao crente que ele saiu do corpo, que ele tem uma alma, que tem isso, tem aquilo. Isso pode ser causado tanto por envenenamento, como por pancada, como falta de oxigênio no cérebro, como por drogas, vários tipos de coisa. Vida fora do corpo físico não passa de alucinações do efeito G. A ciência propõe que a capacidade, a personalidade, a consciência de alguém depende da mente que o indivíduo possui e não de alguma suposta alma. E como prova, lembra que quando alguém sofre algum dano cerebral irreversível, é comum o lesado ficar, né, com sequelas. Já a reencarnação fica no campo da ilusão de alguma fuga da realidade. A reencarnação é apenas uma fantasia e não algum fenômeno paranormal. E os relatos sobre supostas experiências fora do corpo têm origem em algum tipo específico de atividade biológica, onde o cérebro perde o comando momentaneamente do corpo. Tem a sensação de que morreu. Tem a impressão de que estaria fora do corpo, ou para poupar energia, desliga as funções secundárias. Embora a reencarnação seja excitante, né, prazerosa e pareça real, as vidas passadas, né, e os relatos dos que passaram, né, por acontecimentos durante o tempo em que supostamente estiveram mortos, não passam de desarranjos comandados pelo cérebro emocional do indivíduo que está numa situação problemática. Então tem o cérebro mecânico e o emocional, né? Logo, ao longo do tempo, a EQM, né, receberam denominações de, né, Keshara, termo sânscrito empregado pelos hindus, né, desdobramento, termo oriundo do espiritismo, Delog, termo empregado pelos tibetanos, viagem astral, termo criado pelos americanos, arrebatamento, termo, né, empregado em igrejas protestantes, né, projeção da consciência, termo técnico usado por pesquisadores do efeito G, né, ou efeito Lázaro, né? Ressuscitou, né, Lázaro? Todas as teorias são importantes, até as que foram descartadas pela ciência tiveram suas importâncias, mesmo que momentaneamente, mas tiveram, né? Quando alguém diz, né, é só uma teoria, eu tenho a certeza de que esta pessoa não tem conhecimento básico de ciência, né? Porque a ciência é teoria. O termo teoria para a ciência é algo que já foi comprovado. Diz que é teoria porque até que se prove ao contrário é a pura verdade. Já a religião, ela trabalha com a afirmação, né, de algo que não sabe. A religião sempre se baseou, né, afirmando coisas que não tinha como comprovar. Então comprovava com explicações divinas. Mistério de Deus é tudo coisa de Deus, né? Divindade alguma, né? As palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras. Lao Tse, né? O verdadeiro objetivo da religião é implantar na sua mente, né, um medo verdadeiro sobre algo que é falso, né? Claro, a religião sempre tem que ter, né, o medo. As pessoas correm para a religião por dois motivos, já expliquei. É medo e interesse, né? Principalmente o crente que corre mais por interesse. Espera esse Jesus voltar, diz que não é a própria Bíblia, o próprio mito de Jesus que nunca existiu, diz que não junteis tesouro na terra, né, onde as traças comam. Ele está às portas para voltar, mas o crente está sempre pedindo mais prosperidade, sempre mais, né? O bicho mais ganancioso que tem na face da terra, sai engolindo um aos outros, sabe? E o bicho mais escroto que tem, sabe? O cabo mais veiaco que tem é o tal do crente. Pode ter cuidado com o crente, viu? O crente é o bicho mais escroto que tem. A Bíblia tem respostas para tudo. Se o estuprador tem apanhado, né,
apanhado, ele deverá pagar. Se o estuprador for apanhado, né, ele deverá pagar uma quantia ao pai da moça que foi estuprada e casar com a estuprada, né? Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 ao 29. Diz que segue as leis de Deus. A Bíblia diz: estupro, de acordo com a palavra, né, do seu Deus, que é pura bondade, né, crente? Você alega que ele é pura bondade? É só pagar ao pai, né, da pessoa que o estuprador estuprou, a vítima, né, e casar, né, e tá tudo certo. A mulher quer ir para a igreja, continua lá. Jesus Cristo é só um arquétipo, né? Um arquétipo, né? Que no momento os sofridos se agarram. Uma fantasia que ajuda a aliviar o medo da morte, né? A maneira que os cristãos encontraram de continuar acreditando na ilusão de que se viveria para sempre. E o consolo é o consolo que ajuda os submissos a não se revoltarem por só receber as migalhas. Então, toda vez que você vê um líder religioso dizendo, né, que você tem que se conformar, é porque ele sabe que não existe nada, só ele, né, é o congratulado dessa divindade, só ele que recebe e você só se ferra, né? E aí quando você for reclamar, a culpa é sua porque faltou fé em você, né, seu crente retardado? Cá entre nós, você não ama Deus, só tem medo de ir para o inferno, né? Com certeza, e tem interesse, muito interesse, chantagear essa divindade, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Não, nós ateus, quando damos aos pobres, é para ajudar a humanidade mesmo, né? Invoca-me no dia da sua angústia, né? Diz aqui Salmos capítulo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O cara ele é onisciente, ele sabe que o cara tá... Como é que ele diz aqui, invoca-me no dia da tua angústia? Ele não é onisciente, ele não sabe o que você está passando, o que está precisando. Por isso que eu digo que a reza, como que você precisa orar, rezar, para avisar essa divindade que você está precisando de alguma coisa? Onde foi parar a onisciência dele? Né? Que não tem canto nenhum, né? Isso é criação. Né? Até dentro da Bíblia ele sai procurando Adão no paraíso, só tinha duas pessoas no mundo. Adão, onde tu estás? Depois sai procurando por, né, Abel. Caim, cadê teu irmão Abel? E eu sei lá, não sei por onde ele anda não. E por aí vai. Aí a Bíblia é uma pontaria do caralho, é só mentira. Aí aqui está mais provado aqui mais uma vez, né? Que você, ó, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então você tem que clamar para ele, mesmo ele vendo que você está precisando. Você tem que clamar e depois tem que glorificá-lo, né? Que é para ele. Eles são sempre orgulhosos, vaidosos, né? Perdoa até um vagabundo, um bandido que estuprou, matou, cortou em pedaços. Só não perdoa que você não chame, não adore, não o dê glória. Inclusive, glorificar é uma deusa, glória é romana, né? É a mesma nais que é grega. Ela é a mesma, né? No Império Romano é glória, né? Então, quando você dá glória, você está clamando por uma deusa grego-romana. Agora, ele só não ajuda quando você é negro, pobre e mora na África, né? Ou em qualquer canto desse país aqui, né, de terceiro mundo, dominado por uma desgraça de uma religião maldita que é o cristianismo. Rudolf Linaj, professor de neurociência da Universidade de Nova York, disse o seguinte: o que é Deus? Né? E ele respondeu: é uma invenção do homem, é como todos os inventos humanos, parece com ele, com o homem. Deus tem duas razões para ser, né? Aos inteligentes ajuda a governar os outros, né? Aos líderes religiosos, né? Ajuda a governar os outros, né? E aos menos inteligentes para pedir-lhes favores, né? A todos para explicar o que não entendemos da natureza. É uma lógica de um primitivismo de dar náuseas, né? É uma lógica de um primitivismo primitivo de dar náuseas. Aqui diz, temos aqui três grandes personagens da fé. O Silas Malacheia, né? O Edir Placebo e o Chapeleiro Maluco. Aí diz o seguinte: sim, eu acredito na Bíblia, que a Bíblia tem poder de transformar vidas, mas só que transformou a vidas desses caras aqui, de pilantras
em milionários, né? É isso que a Bíblia faz, transforma a vida somente de pilantra em milionário. Grandes enigmas da Bíblia. Por que Deus criou o Adão já adulto? Não é? Interessante, né? Ele já criou o Adão adulto, né? Na verdade, não criou bosta nenhuma. Todas as religiões lutam contra o ateísmo, porque o ateísmo luta a favor do saber e não da crença. O ateísmo é o pé no saco do religioso. Um aviãozinho aqui de Chilas Malacheia, né? 12 milhões de reais. Se os supostos deuses não dependem do homem para criar um gigantesco universo, né? Se a suposta divindade não dependeu do homem para criar o universo, não é estranho que ele agora dependa dos homens para representá-lo, né? E para pedir que ele, né? Para pedir para dizer a ele que precisam, né, que ele precisa ser adorado. Mais uma. A fé move montanhas, montanhas de dinheiro. As sete mentiras que o cristianismo quer te vender. Você já nasceu defeituoso e é preciso de um reparo que só Jesus pode fazer. Interessante que nós somos em mais semelhança dessa divindade. Outra, seu lugar não é na terra, é em um tal de um paraíso no além. Mas você quer estar aqui na terra e prosperar. Não se mata para isso. Só merece ir para o paraíso quem obedecer a algumas regras suspeitas, como o dízimo, né? Você é uma ovelha e precisa de um pastor, líder religioso. Sem o poder de um Deus, você é muito fraco. Na verdade, Deus é que é fraco sem o poder do homem, né? O tal Deus não pode entrar em contato direto com você, mas pode, através de outras pessoas, líderes religiosos, de um livro, né, antigo e primitivo, né, que dá sinais aleatórios, você acredita. A fé é uma qualidade e a falta dela é um defeito. Isso aqui são 7 mentiras que o cristianismo te empurra goela abaixo e você acredita. Tabelinha do inferno, rapidinho aqui para terminar, minha gente. Cada coisa que você já fez, você vai somando pontos e vai para o inferno. Trabalhou aos sábados? Vai para o inferno. Êxodo capítulo 31, versículo 15. Ter uma tatuagem? Levítico capítulo 19, versículo 28. Vai para o inferno. Cortar o cabelo, fazer a barba? Levítico 19, 27. Vai para o inferno. Sexo antes do casamento? Deuteronômio 22, 40. Vai para o inferno. Comer carne de porco? Levítico 11, 7. Vai para o inferno. Se divorciar? Marcos capítulo 10, 7. Vai para o inferno. Falar sem autoridade do marido? 1 Timóteo 2, 12. Vai para o inferno. Usar roupas diferentes de diferentes tecidos? Levítico 19, 19. Vai para o inferno. Comer frutos do mar? Levítico 11, 10. Vai para o quinto dos infernos, que não existe. Unção gospel. Pastor cospem dentro da boca dos fiéis para dar unção. E o crente acredita. Mas o Jesus, ele cuspiu na boca do indivíduo para que ele voltasse a falar, né, do mudo. E também cuspiu no olho ali, passou cuspe no olho do cego para o cego enxergar. Todas essas porcarias você encontra dentro do livro Bíblia. Pessoal, um grande abraço a todos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.